Boa noite, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz amorosa de Jesus se faça para nós todos, sempre. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou Rosaldi Marques, trabalhadora voluntária da Casa de Alta de Souza e participo do trabalho de divulgação da nossa casa. O Alta de Souza é localizado na Vila do Ipsepe, na cidade de Recife, estado de Pernambuco. E hoje, nós dando continuidade, dando prosseguimento à programação deste mês, nós vamos abordar um tema que está contido no Livro dos Espíritos, em 3 questões do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre os laços de família. E antes da gente dar início às reflexões sobre esse tema, sobre essa temática, nós convidamos a todos para juntos nos vincularmos ao alto, rogando o amparo necessário para esses momentos, para que ele seja de aprendizado, que possa proporcionar para todos nós momentos de importantes reflexões. Mentalizemos o Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre, guia e modelo de todos nós, Deus nosso Pai e Criador de todas as coisas. Neste momento estamos aqui, Senhor, para buscarmos as lições deixadas para nós aqui na Terra, espíritos necessitados que somos de um direcionamento firme que nos leve à verdadeira libertação e à verdadeira felicidade. Ampara-nos, Senhor, inspira-nos, orienta-nos, dai-nos a vossa bênção, dai-nos, Senhor, o vosso amparo divino, ajuda-nos a seguir as vossas pegadas. Que a vossa luz nos direcione e nos conduza em todos os momentos das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Então, nós gostaríamos de começar nossa reflexão desta noite fazendo uma indagação, resumindo basicamente aquilo que Kardec abordou junto aos espíritos naquela época, 1857. Então, e vamos lançar essa pergunta para nós todos agora. Os laços de família são devido aos costumes, aos hábitos sociais, a uma convenção social, ou é uma lei da natureza? Os laços de família são devido às convenções sociais, aos costumes da sociedade, ou os laços de família é uma lei natural, uma lei da natureza. Mas antes da gente responder, antes da gente refletir, buscar a resposta e entender por que e o que tem a ver isso, né? Kardec fazendo essa pergunta, logicamente que ele perguntou porque todos os seres, eles têm uma forma de se relacionar no seu clã, no seu grupo familiar, inclusive os animais. Mas só que nos animais, que a gente observa, é que durante um certo tempo, quando o bebê supre as suas necessidades básicas, ele é deixado e os pais partem
para outra realidade e cada um se vira e já tem condições de, não é, se virar. Porque basta esses cuidados básicos. Só que a criatura humana, ele é além disso, ele tem necessidades além das necessidades básicas, né? Nós somos espíritos imortais que estamos em uma época ou outra mergulhado numa vestimenta material que no início da nossa fase infantil nós precisamos dos cuidados também, nós precisamos de alguém que nos cuide de nós, que nos assista nas nossas necessidades básicas, mas depois de uma certa fase, nós temos condições de cuidar de nós mesmos. Mas existem outras necessidades que fazem com que nos mantenhamos vinculados à nossa família, à família consanguínea, por todo o tempo que estamos aqui na Terra. Ficamos, né, adultos, amadurecemos e continuamos os vínculos, as necessidades. Então, um pai e uma mãe sempre tem espaço, sempre há uma necessidade, sempre há uma necessidade de uma presença, né, materna, paterna, da presença de amigos, presença melhor dizendo, presença de pessoas amigas da família, que nós possamos nos alimentar, possamos trocar e manter esses vínculos. Então, somos diferenciados dos animais. Então, daí Kardec ter feito essa abordagem e ter trazido para a gente das nossas reflexões aqui no Livro dos Espíritos. Mas antes vamos pensar, por exemplo, porque laços de família. A ideia de laço, né? Quando a gente pensa num laço, né? A gente, né, pega algo, junta, vamos dizer, um ramalhete, e aí a gente vai dar um laço. Junta o ramalhete e aí pega, né, uma fita, alguma coisa e vai dar um laço. Então a ideia é de quê? De união, né, de proximidade, de estar ligado um ao outro, né? Então, laço, ele possibilita juntar num mesmo espaço, numa mesma situação, um grupo, né, de pessoas, algo, qualquer coisa, mas a ideia básica do laço é esse, é unir, juntar, é aproximar, né? Muito bem, laços de família, muito bem. Precisamos também falar, não podemos falar de uma coisa sem falar da família, né? Qual a nossa percepção de família? De forma geral, né? Inclusive juridicamente falando, família é uma união de dois seres que se elegem para uma vida em comum. Juridicamente, essa é a definição. A família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. A partir dali, aqueles dois se unem para dar perpetuação da espécie, não é? Certo. Mas família é muito mais que isso, né? São várias as interpretações que nós podemos dar. Joana de Ângeles, na sua obra SOS, por exemplo, ela vai dizer que a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta
para as realizações superiores da vida. Então, a família é esse lugar, né? É uma célula máter do organismo social, porque o organismo social é o todo, a sociedade. E a família é uma célula, que várias células vai compor toda a sociedade, né? E ali, nessas pequenas células que formam o todo, os espíritos, as criaturas, né? Ali vão desenvolver-se afetivamente, intelectivamente, e ali há um despertar da criatura, né, na faixa etária, que ele vai despertar para as realizações, deve despertar para as realizações superiores. Por que eu disse deve? Porque às vezes a gente desperta para as realizações, mas nem sempre são realizações superiores. E por que não, nem sempre são? Porque nós fazemos as escolhas, nós somos livres, temos livre-arbítrio e às vezes fazemos escolhas que podem não ser exatamente assim. Pode também se definir família como grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. Muito bem. Podemos também, de forma geral, dizer que, de forma bem agradável, porque família é um lugar muito agradável para se estar, né? Então se assemelha a um ninho, né? Aquele ninho, é o lugar do aconchego, é aquele lugar que nos protege, é aquele lugar que nos acolhe aqui na Terra, para um propósito. Individualmente, cada um tem um propósito, mas a família como um todo também tem. Esse lugar, né, onde se reúnem essas pessoas afins, é um espaço privilegiado aqui na sociedade, né? Vimos aí, é uma célula no meio da sociedade, é um lugar privilegiado onde ali se reúnem aquelas pessoas. E é aí também, nesse núcleo, que nós podemos exercitar a cooperação e a ajuda mútua. É importante nós percebermos que na família, né, onde residem a família, no lar, é um lugar sagrado, é um lugar em que ali todos devem zelar, todos devem zelar, devem cuidar, devem manter-se respeitos e limites mútuos. Todos os pais têm uma grande responsabilidade, mas a responsabilidade é de toda a família. Nós costumamos, né, temos um hábito de dizer que em casa nós podemos tirar a máscara, que às vezes usamos lá fora, e em casa nós podemos, né, e fazemos isso mesmo, nos mostramos tal qual somos. Só que a gente tem que a questão do limite do respeito que nós colocamos aí. Nós precisamos justamente essa escola que nós estamos, que é a família, precisamos aprender a respeitar e a respeitar os outros e os limites. Então, nem sempre nós podemos fazer tudo o que nós queremos. Então, de forma equivocada, nós imaginarmos, agora cheguei em casa, agora eu posso chutar o pau da barraca, eu posso dizer as coisas, eu posso fazer as coisas, eu posso ser grosseiro, eu posso ser indelicado. Não, não é assim. Nós temos que ali nós devemos identificar essa nossa tendência e fazermos as correções. Não é para nós darmos expansão a essa nossa má conduta em relação ao nosso próximo. Daí termos uma definição bem interessante aqui, que é: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita
pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Esta frase, eu vou dizer, ela está contida em uma obra psicografada por Chico Xavier. Então, vou repetir a frase. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, a escola das almas, né, é o título de uma mensagem que está no livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar. Um livro que é utilizado muito por muitos de nós, principalmente no momento que fazemos o Evangelho no Lar, não é? Então, e aí é interessante, o que Neio Lúcio vem falar aqui, nessa mensagem que tem esse título, A Escola das Almas. E tem tudo a ver com família, né? Esse ambiente que nós estamos falando hoje. Então, conta Neio Lúcio que era hábito, né, de Jesus se reunir na casa de Simão Pedro, que na verdade era a casa da sogra de Simão, que eles se reuniam, lá eles faziam as refeições. E aí um dia a sogra de Pedro aproximou-se de Jesus para tirar algumas dúvidas e fazer algumas perguntas. E aí perguntou a Jesus o que viria a ser a vida no lar. Senhor, o que vem a ser a vida no lar? E aí, antes que Jesus respondesse, ela acrescenta: porque iniciamos a tarefa, ou seja, a tarefa no lar, o matrimônio, todo aquele momento inicial, né? Iniciamos entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. A sogra de Simão aí retratando um pouco, não é, a realidade de alguns casais e algumas famílias. E aí Jesus, como sempre, né, ele aproveita para dar uma lição, mas aí ele responde justamente aquela frase que eu li lá em cima, foi Jesus respondendo à sogra de Simão Pedro. Quando ele respondeu, o lar é a escola das almas, né? Porque ela fez esse questionamento. E aí ele já começa, o lar é a escola das almas. Então nem tudo são flores, nem tudo são, né, compreensão, há os espinhos, sim. Aí ele diz que é o templo, o lugar, né? O templo onde a sabedoria divina nos habilita. O templo. Um templo é para ser respeitado, cuidado e zelado. Nós falamos há pouco, né? Então, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. É ali, né, a escola primeira onde nós vamos entender. E aí ele continua, usando, né, a situação do momento, ele pergunta: que fazes inicialmente com as lentilhas antes de servir na refeição? Naquele tempo era alimento mais comum, né? Então hoje a gente poderia dizer: o que você faz com feijão antes de servir, né? Então há todo um processo. Você vai, pega, você limpa, tempera e bota para cozir, como ela disse, levá-la ao fogo até que se faça suficientemente cozida, temperando e tornando um sabor agradável. É assim que se faz, né? E aí ele pergunta: porventura você poderia servir pão cru? Você colocaria pão cru à mesa, também um alimento muito comum naquela época, o pão era básico, né? Tem o nosso pãozinho hoje também, né? Então, pão cru
Faz sentido? Claro que não. Aí ela diz, antes eu preparo a massa e coloco no forno para assar. Para só daí então colocar para. Então aí ele faz umas considerações mencionando isso, ressaltando a importância do preparo do alimento, desse forno que é quente, que queima, mas que é necessário para para preparar e ficar pronto. E ele diz também uma outra frase aqui interessante, que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Ela escutou tudo aquilo ali, ponderou, mas ainda tinha mais uma dúvida. E aí voltou a ele, mas Senhor, no entanto, tem aqueles que, apesar disso que o Senhor está dizendo, que tem o lar, nesse convívio e tudo, lutam, sofrem, mas jamais aprendem. São aqueles renitentes, aquelas pessoas renitentes, rebeldes. E aí? Aí Jesus continua aproveitando a mesma ideia e perguntou, aquelas lentilhas endurecidas, que não amoleceram, que não cederam à ação do fogo, o que é que você faz com elas? Aí ela diz, essas eu separo e jogo fora, jogo no monturo. Aí ele vai e diz, assim também, a alma rebelde que mantém-se na mesma dureza serão lançados fora na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, aí, queridos irmãos, nós vemos uma retratação, uma fala muito interessante, né, entre essa mulher e Jesus, para nós termos uma noção da família, né, de entendermos a importância da família. E aí a gente volta para a pergunta, né? Então, sendo assim, os laços de família, já entendemos aí a importância da família, né? E então, são devido aos costumes sociais, os laços de família, ou é uma lei da natureza? Então é óbvio que a gente vai entender que é uma lei natural, é uma lei divina. A família é uma instituição divina, que ela é uma instituição no plano material e no plano espiritual. Muitos relatos nós vamos encontrar nas obras, principalmente de André Luiz, mas nas outras também, relatos dos espíritos falando sobre a sua vida no plano espiritual em família, né? Alguns se reencontrando, outros se constituindo, né? Então, a resposta dos espíritos a Kardec a respeito dessa questão é: os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, ou seja, os laços de família mais apertados tornam os primeiros, que são o do progresso. Eis porque os laços de família constituem uma lei da natureza e complementam, dizendo: quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, qual o objetivo, né? Existe esta instituição chamada família que tem como objetivo, está dito aqui, quis Deus que por esta forma, né, dentro da família, os homens aprendessem a amar-se, ou seja, aprender a amar. Então, estar numa família, queridos irmãos, é um convite
pertencermos a uma família é um convite para ali junto daquelas pessoas nós desenvolvermos a capacidade de amar. Aí nós vamos também lembrar do grande ensinamento de Jesus que está registrado no Evangelho, capítulo 14, no item 8, dentro de um registro de Mateus, e trazido por Kardec para reflexão, aí no capítulo 14, no Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela situação em que Jesus estava junto com os apóstolos e um grupo de pessoas num determinado lugar, conversando, refletindo, ensinando, como ele sempre fazia, né? E aí, de repente, vêm algumas pessoas e dizem: Senhor, estão aí fora tua mãe e teus irmãos e te chamam. E aí Jesus, naquele momento, olha para os que estão ali próximos dele e diz: quem são, né? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Antes ele faz a questão: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas depois, olhando para aquelas pessoas, ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Mas ele finaliza: pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí nós vamos encontrar neste mesmo capítulo, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, lá no Evangelho, logo em seguida, clarificando essa fala de Jesus, que nesse momento aí ele quis nos chamar a atenção para dizer que existe dois tipos de família. A família pelos laços consanguíneos, os laços físicos, e a família pelos laços espirituais, ou seja, do espírito que nós somos, todos nós. Aqui nós estamos, pessoas reencarnadas, pessoa humana, mas nós somos espíritos. Então Jesus aproveitou aquele momento. Ele não estava renegando sua família. Ele queria dar uma lição, chamar a nossa atenção para essa verdade. Ali ele falou da reencarnação, ali ele nos propôs a ampliação da visão de família. Porque é muito importante a gente também fazer essa reflexão, porque ao pensarmos que a importância da família, o compromisso da família, nós precisamos da nossa família, a nossa família é muito importante para nós, beleza. Nós temos que ter cuidado para não sermos egoístas e tipo assim, para minha família tudo, minha família consanguínea. Para os outros, a família dos outros, aí cada um que tome conta da sua família, né? Então Jesus aqui nessa lição, ele nos convoca a fazer essa reflexão, dessa visão mais ampla de família. Ele tinha, como todo mundo tem, uma família, uma célula vinculada ali naquela experiência. No entanto, é bem maior. Quantas famílias nós já tivemos? Quantos entes queridos nós temos? Nós já nos vinculamos e quantos ainda vamos nos vincular, né? E aí é quando, daqui no item 8 do Evangelho, nós vamos encontrar textualmente escrito dizendo que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto ele já existia antes da formação. E que não são os verdadeiros laços de família, não são os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante
e depois de suas encarnações. Então, os vínculos, eles se perpetuam. Já existia antes, aqui fortalece, cria novos e seguem-se novas famílias sendo constituídas. E aí vamos encontrar Santo Agostinho também, neste mesmo capítulo, asseverando que formam famílias, vamos dizer como é que elas se formam, em que formam as famílias os espíritos, em que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então é isso que atrai. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, eles se buscam, como também fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Mas é muito importante a gente também esclarecer aqui, quando a gente fala de afinidade, nós lembrarmos de que afinidades não é só no aspecto positivo. A gente se identifica, não é, com a analogia dos gostos, muitas vezes também por opções não saudáveis, não construtivas. Então, esses afins aí podem ser aqueles que nós não simpatizamos, mas também antipatizamos. Esses vínculos fazem com que nós nos aproximemos uns dos outros. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né, de que essas afinidades na constituição da família, principalmente assim, uma família sempre tem esses laços afins, simpáticos e antipáticos, né? Onde ali nós vamos encontrar amigos, parceiros, parceiros para o bem, parceiros para o mal. Aqueles que nós conquistamos no passado, que nos unimos para fazer o mal, às vezes nós voltamos nesta oportunidade com uma proposta de reeducação. Aqui nós vamos dar conta disso ou não. Cabe a cada um de nós. É aí que nós vamos entender por que numa família de certo número de pessoas tem aqueles que costuma-se dizer que parece que não é da mesma família. Assim como na família do vizinho, por exemplo, ou de um conhecido, a gente identifica pessoas que nem que fosse da mesma família não tinham tantas afinidades, né? Então, o chamamento aqui da lição, queridos irmãos, é para a importância deste convívio aqui na Terra que nós estamos empreendendo no mesmo ambiente familiar, né? Estabelecendo os vínculos, para nós enxergarmos, para nós observarmos a grande lição do Mestre Jesus, que é nos convidando a ampliarmos essa visão, a darmos espaço em nossas vidas e em nossa visão para entendermos que a grande família humana é uma só. E termos visão, né, é interessante a gente observar que eu preciso muito desse óculos aqui, né? Então, se eu tirar ele, eu não vejo praticamente nada. Então, para ver as coisas, eu preciso da lente do óculos. Então, essa lente é que me permite enxergar com melhor nitidez, com maior nitidez. Então, podemos dizer que os ensinamentos da doutrina espírita também que nos possibilita essa lente que abre a nossa visão e que nos possibilita enxergar um pouco mais. Essa é a proposta, da gente poder olhar, nos olharmos,
olhar a nossa vida, a nossa existência, numa perspectiva de espíritos imortais, e não apenas de seres humanos aqui, enquanto na Terra, preocupados apenas com as conquistas presentes. Mas nós precisamos ter um olhar para o futuro, precisamos observar que nós estamos aqui para as conquistas futuras. E se nós estamos aqui num grupo onde há inimizades, desentendimentos, nós temos um trabalho a realizar, muito sério, que urge, que o tempo nos convoca. Então, é importante nós olharmos, né, os nossos familiares com esse olhar de responsabilidade que todos nós temos, de entendermos que se tem aquela pessoa que nos aborrece mais do que a outra, é porque aquela é que precisa mais da nossa atenção, precisa mais da nossa tolerância. É importante nós nos perguntarmos: o que eu posso aprender na convivência com esta pessoa? O que eu posso aprender com ela? Ela está me ensinando o quê? E aí eu parar para observar. Muitas vezes eu estou precisando desenvolver a indulgência, a paciência, a compreensão. Eu estou precisando desenvolver a humildade. E aquela pessoa foi colocada do meu lado para me ajudar nisso. Ou para desenvolver a benevolência, o perdão, a capacidade de perdoar. Ou a gratidão, de sermos gratos também, de sabermos agradecer, de sermos gratos, de vivenciarmos de forma gratificante a alegria, a satisfação de convivermos com espíritos amigos, com espíritos bondosos do nosso lado. Se a gente tem um espírito assim do nosso lado, sejamos gratos. Vamos exercitar a gratidão procurando nos doar um pouco mais. Então, que nós possamos sempre estar observando o que esta família tem para me ensinar, para me ajudar. E aqui, quando nós estamos falando, são todos os componentes da família. Todos. Sabemos que há as responsabilidades, mas como o nosso tema é laços de família, nós vamos nos ater nesse contexto. E quando nós conseguirmos olhar para os nossos filhos, de todos, de forma indistintamente, e conseguimos amá-los, conseguimos verdadeiramente amá-los, podemos não nos sentirmos felizes com algo que ele faz, mas ele, aquele ser, nosso coração se enternece por aquela criatura. Vamos ampliar isso para os filhos de outras pessoas. Vamos nos deixar apiedarmos, vamos nos deixar comover com a situação dos filhos de outras pessoas, independente do que ele faça e do que ele seja. Mas ele é um ser. Vamos desenvolver os nossos melhores sentimentos neste exercício, no convívio uns com os outros. Se convivemos nós com pessoas idosas, se temos a oportunidade de conviver com avós, com bisavós, com pessoas idosas que têm as suas características próprias, que são pessoas que requerem atenção, cuidado, zelo, paciência.
E quando nós conseguirmos sentir a alegria de fazer isso pelos nossos idosos, quando nós encontrarmos qualquer um outro idoso na rua, em qualquer lugar, vamos experimentar este mesmo sentimento, lembrando assim dos nossos entes mais próximos. E assim, os laços de família, eles vão se configurando, eles vão se ampliando, e o bem-querer, o sentimento de querer bem uns aos outros, eles vão se ampliando, eles vão se solidificando, eles vão crescendo e vão fazendo com que você que está experimentando isso cresça, que você possa realmente nutrir o mais sublime dos sentimentos pelo próximo. Podemos assim estar e podemos assim dizer que estamos aprendendo a cumprir com a determinação divina, a lei maior, o mandamento maior. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Esta é a proposta do nosso Pai para todos nós. E este é o objetivo de vivermos em família. Viver em família, queridos irmãos, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é importantíssimo, é um aprendizado maravilhoso. O convívio diário, constante, nos dá essa oportunidade de nos burilarmos junto daqueles que convivem conosco. Estarmos, em família é justamente como lá no início nos foi dito, que é para aprendermos a nos amar. Assim, para que a gente possa concluir nossa temática sobre os laços de família na noite de hoje, gostaríamos de enfatizar essa ideia que Kardec nos convidou na noite de hoje para refletirmos sobre a nossa família, de entendermos que não estamos por acaso, que existe um Deus que cuida de tudo e de todos, e de que não estamos na família errada, que estamos no lugar que nós precisamos estar. Que se não estamos felizes e satisfeitos, a responsabilidade é nossa, porque é o resultado do nosso plantio. O que nós estamos vivenciando hoje é consequência do nosso passado e que o nosso futuro, com certeza, pode ser melhor ou não, dependendo das escolhas, das decisões que nós tomarmos hoje. Então não adianta nós querermos fugir da responsabilidade, fugir das pessoas, nos desfazermos das pessoas, nos afastarmos, nos livrarmos, porque não será, se não for com esse espírito, será com o outro, que nós teremos que vivenciar a experiência que precisamos para nos burilar. Na verdade, ele é o nosso remédio, é o que nós estamos precisando usar. Ele é o nosso bem, nós estamos ali lado a lado porque nós precisamos disso. Então, que nós possamos ter esse olhar, usarmos essa lente que nós falamos,
a lente que a doutrina espírita nos possibilita. Vamos estudar um pouco mais sobre isso, vamos entender o processo reencarnatório, como é que se dá, e nós vamos encontrar as respostas. O Evangelho mesmo nos diz que as causas das nossas aflições, aquilo que nós estamos sofrendo aqui no presente, se a lógica não nos mostra que as causas, as motivações, a origem do que nós estamos passando é consequência dos nossos atos na vida presente, com certeza é resultado dos nossos atos de vidas passadas, de experiências passadas, de encarnações passadas, de convívios passados. Então, se nós hoje somos uma pessoa difícil de conviver ou convivemos com uma pessoa difícil, no passado nós não nos esforçamos para sermos melhores e aprendermos a conviver melhor com os difíceis. O problema não é o outro, o problema sou eu que não sei lidar, sou eu que não me dispus a me preparar melhor para desenvolver em mim a tolerância, a paciência, a compreensão. Eu que não fiz o trabalho, ou seja, eu não fiz o meu dever, não fiz a minha tarefa. Eu vou precisar fazer em algum momento. Quanto mais adiar, mais difícil a tarefa será. É aquela questão que agora é colocada para nós de uma forma mais simples. Se não resolvida agora, ela vai se tornar mais complexa mais na frente. Então, que nós possamos olhar, ter essa observação, né? Há pouco foi reprisada aí para quem gosta de novela, né? Os noveleiros, tinha um personagem de uma determinada novela que ele dizia: tudo de ruim que nos acontece na vida é para melhorar. Então, é uma frase muito evangélica e bastante doutrinária do ponto de vista espírita. Ou seja, todas as coisas de ruim que nos acontece é para que nós possamos aproveitar, para que a gente se melhore, para que a gente use essas dificuldades como um meio, como oportunidade e usemos de uma forma positiva, leve e não como um fardo pesado, que aí estará se tornando bem mais difícil. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender, que possamos ter conseguido passar a mensagem que para nós foi muito importante esse tema, no sentido de refletirmos sobre a postura nossa no presente para o futuro, para que nós nos posicionemos onde estamos hoje, visando o futuro, visando cumprir com o nosso dever, visando observar o que ainda nos falta, o que nós ainda precisamos aprender no convívio com a família que nós construímos, né? E que foi planejada para nós. Então, que nós possamos aproveitar os dias, os minutos, os segundos, para nos perguntarmos: o que eu ainda posso aprender com estas pessoas que convivem, que participam do meu convívio diário? O que eu tenho ainda que me melhorar? O que elas podem me ensinar ainda? E aproveitarmos bem. Desta forma, queridos irmãos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que virtualmente, né? Mas muito gratos pelo aprendizado que essa experiência está nos proporcionando. Vamos agradecer a Deus, né? Vamos orar, agradecendo pela oportunidade e rogando as bênçãos do nosso Pai para todos nós.
Senhor da vida, estamos aqui, Senhor, para agradecer por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos nessas reflexões. Queremos vos rogar, Senhor, por nós, em nossa família, em nosso grupo familiar consanguíneo, para que possamos viver em harmonia, viver em paz, de forma construtiva, nos ajudando mutuamente uns aos outros a sermos melhores. Mas te rogamos igualmente, Senhor, por aquelas outras famílias que não são consanguíneas, mas que neste momento nós nos lembramos que estão passando por momentos difíceis, por dificuldades, que estão precisando, Senhor, de um pouco de paz, de discernimento, que as vossas bênçãos divinas possam recair sobre essas famílias, sobre esses lares, sobre essas criaturas, por entendermos que só através do amor é que nós conseguimos seguir as vossas pegadas e conseguimos nos libertar das nossas mazelas. Que a vossa luz nos ilumine, nos guie e nos direcione em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada e que Deus abençoe-nos a todos, agora e sempre. Graças a Deus.